Olá, pessoal! Após a otimização com restrições de igualdade, veremos a otimização com restrições de desigualdade, e para isso entraremos no campo da programação não linear. Na unidade anterior, aprendemos como resolver problemas de otimização com restrições de igualdade, como no exemplo, usando o método do multiplicador de Lagrange e o hessiano aumentado. Ao inserir uma restrição de desigualdade, o consumidor, por exemplo, não precisa gastar todo o orçamento com os produtos. A resolução de problemas de otimização com restrições de desigualdades lineares é conhecida como programação linear. Naturalmente, a solução de problemas de otimização com restrições de desigualdade não lineares ficou conhecida como programação não linear. Na economia, as restrições lineares atendem à grande maioria das aplicações, ou seja, não teríamos a necessidade de recorrer à programação não linear. No entanto, o método do multiplicador de Lagrange permite apenas resolver problemas com restrições de igualdade. Podemos contornar esse problema abandonando as condições de primeira ordem, onde todas as derivadas primeiras da função Lagrange devem ser iguais a zero, e adotar as condições de Cantucker, que estão relacionadas à programação não linear. Para entender a natureza do problema, vejamos o efeito prático da inclusão de restrições de desigualdade para a otimização, como no exemplo simples de maximização de lucro que depende apenas de x1, que por restrição não pode ser negativo. O problema de otimização com restrições de desigualdade pode dar origem a três situações. Na primeira, o ponto A representa uma solução nos moldes a que estamos acostumados. A primeira derivada é igual a zero, atendendo à condição de primeira ordem, e x1 é maior que zero, atendendo à restrição de desigualdade. Esse tipo de solução também é conhecido como solução interior. A segunda situação, no ponto B, mostra um tipo de solução conhecido como solução de fronteira ou solução de canto, uma vez que a solução está em um dos limites do gráfico. Nesse caso, a primeira derivada é igual a zero, atendendo à condição de primeira ordem, e x1 é zero, atendendo à restrição de desigualdade. O problema aparece na terceira situação. Os pontos C ou D apresentam soluções de fronteira, respeitando a restrição uma vez que x1 é igual a zero. No entanto, a inclinação não é zero nesses pontos, ela é negativa, e não poderia ser positiva por se tratar de pontos de máximo. A inclusão de restrições de desigualdade faz com que as condições de primeira ordem não sejam mais necessárias para o ótimo. Agora, temos de encontrar outras condições para buscar os pontos ótimos. Para esse tipo de problema, usamos as condições de Cantucker, no lugar das condições de primeira e segunda ordens. Para obter um máximo, nesse exemplo, a derivada primeira deve ser menor ou igual a zero. A variável de escolha deve ser maior ou igual a zero. E a terceira condição implica que ou a primeira ou a segunda ou ambas as condições devem ser iguais a zero. Vejamos um exemplo de maximização de utilidade. Além da função objetivo, temos uma restrição orçamentária, uma restrição de racionamento que limita a quantidade máxima a ser comprada de x e as restrições de não negatividade, que indicam que as quantidades adquiridas dos produtos não podem ser negativas. Utilizando o método do multiplicador de Lagrange e ignorando as restrições de desigualdade e excluindo as de não negatividade, escreveríamos normalmente a função de Lagrange, com a função objetivo somada às restrições e aos multiplicadores de Lagrange. As restrições de não negatividade aparecerão nas condições de Cantucker. Para cada variável, incluindo os multiplicadores de Lagrange, escrevemos as condições de Cantucker, como fizemos no exemplo anterior. As derivadas em relação aos multiplicadores são maiores ou iguais a zero para atender às restrições. A solução de problemas de otimização utilizando as condições de Cantucker não tem solução analítica simples, como quando usamos as condições de primeira e segunda ordem. As soluções dependem de tentativa e erro. Supomos uma solução plausível e verificamos se atendem às condições de Cantucker. Os softwares resolvem facilmente esse tipo de problema por métodos numéricos. Vejamos um exemplo numérico. Atribuímos um orçamento de 100, preços iguais a 1 e limite de 40 unidades para a compra de x. Para esse exemplo, a função Lagrange será: as condições de Cantucker são. Apesar de não trivial, a terceira coluna das condições de Cantucker nos dá uma pista de por onde começar.
A terceira coluna estipula que a derivada em relação à variável de escolha ou ao multiplicador de Lagrange deve ser igual a zero, ou a própria variável de escolha e multiplicador de Lagrange devem ser iguais a zero. Como primeira tentativa de solução, podemos supor que todas as variáveis serão positivas, o que leva necessariamente a todas as derivadas a ser iguais a zero. Da última derivada, então, verificamos que x é igual a 40. Da terceira derivada, com o valor de x, encontramos o valor de y igual a 60. Da segunda derivada, encontramos o valor de lambda1. Da primeira derivada, encontramos o valor de lambda2. Por fim, verificamos que a solução atende a todas as condições de Cantucker para máximo. Podemos generalizar as condições de Cantucker para o caso de n variáveis e m restrições. A função de Lagrange, nesse caso, seria: as condições de Cantucker para máximo são. Já as condições de Cantucker para mínimo são. Observe que apenas o sinal das derivadas se inverte no caso de mínimo. Essas, portanto, são as condições de Cantucker para otimização com restrições de desigualdade. Para mais detalhes e exemplos, consulte o livro e as notas de aula. Como próxima atividade, temos o questionário 14. E até a próxima aula.